Olá, senhores, muito boa noite a todos. Já conversamos ali mais ou menos no Zoom, já demos uma introdução a respeito da aula e já fizemos esse primeiro contato aí. Vou dizer que nesse tempo eu estou com bastante saudade de vocês, bastante saudade da sala de aula e sentindo muita falta aí dos nossos encontros presenciais, sentindo muita falta da galera, das brincadeiras aí. Mas esse tempo que a gente está passando é um tempo bem atípico, nunca aconteceu e provavelmente a gente vai demorar para ver algo desse tipo novamente, né, depois que tudo passar. Mas a gente está fazendo a medida do possível para a gente não perder esse semestre e também a gente conseguir fornecer para vocês um nível de ensino tão bom quanto seria se nós estivéssemos na forma presencial. A última prova que a gente fez, a avaliação que a gente fez na última aula, eu já comentei com vocês ali no Zoom, e foi de uma forma bem positiva, sim, gostei muito do desempenho de vocês, do empenho, da forma como vocês conseguiram resolver muito bem. Apesar de ser uma prova que exigia bastante atenção, bastante cálculo, bastante detalhezinho, mas vocês conseguiram desenvolver muito bem. Então a gente vai continuar os conceitos a respeito da NBR 5410, dos parâmetros necessários para execução, interpretação e projeto de instalações elétricas residenciais. E na última prova a gente fez acerca de fator de demanda, de previsão de carga, a gente colocou os pontos de iluminação, tomadas e também de uso específico, uso geral. Nós colocamos também os fatores que impelem a potência de cada ponto de iluminação ou tomada, enfim, e conseguimos prever a carga total desse circuito, no caso de uma residência total. No conceito da aula de hoje, ela se estende a dividir toda essa carga que a gente planejou, que a gente previu que a residência ela vai consumir, a gente define e divide toda essa carga em circuitos diferentes. A gente vai começar a entender um pouquinho a respeito do que é divisão da instalação em circuitos terminais, ok? Deixa eu passar o slide aqui. Então, fazendo uma breve introdução, né? A NBR 5410 ela admite e recomenda, obviamente, ela que define esses parâmetros, né? A divisão da instalação elétrica de uma residência em circuitos terminais. Por que ela faz isso? Né? Primeiro, para facilitar a operação e manutenção da instalação, certo? Quando eu divido a instalação em circuitos, todo problema que eu divido em partes ele fica mais fácil de ser resolvido e mais fácil de ser compreendido também, né? Existe também o objetivo, né? o benefício de reduzir a interferência entre os pontos de utilização. Então, imagina que se eu fosse utilizar uma tomada e uma lâmpada no mesmo circuito, né? Qualquer problema que eu tiver na tomada, ele pode ser replicado, você pode reverberar num outro ponto de iluminação, por exemplo. Então eu divido os circuitos a fim de que ele reduza a interferência um no outro. A individualização da finalidade do consumo de energia, ou, por exemplo, eu tenho pontos de tomada que possuem consumos de energia diferentes, então eu individualizo cada consumo, eu consigo ter uma melhor mensuração, né, desses casos, e também na redução de quedas de tensão e correntes nominais, consequente dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Ou seja, quando eu divido a instalação em cargas menores, eu consigo dimensionar dispositivos de proteção e condutores mais baratos, mais enxutos, mais otimizados, né? Imagina se eu fosse dimensionar toda a carga de uma instalação em apenas um condutor. Então isso deixaria com que a seção e a proteção desse cara fosse um pouquinho mais complexa de trabalhar. As recomendações que a NBR traz, em geral, são duas, né? Que a gente deve evitar projetos com circuitos terminais muito carregados. Depois a gente vai ver acerca dos parâmetros
que devem ser seguidos, né, os valores exatos. Ou seja, ele quer que cada circuito tenha uma potência nominal baixa, evitar circuitos, evitar colocar tudo num circuito só, ou coisas demais num circuito só, porque isso resultaria em condutores de seção nominal muito grandes, o que dificulta a execução da instalação dos fios eletrodutos e a ligação deles nos terminais dos aparelhos. Imagina um instalador tentando colocar uma tomada num fio de 6, 7 milímetros aí, né, de seção. Ia ficar muito difícil. Então, se eu tiver uma carga muito elevada, o condutor tem que ser muito grosso. E para colocar isso numa tomada ia ficar muito elevado, ia tomar muito espaço na parede, ia ficar muito difícil de manusear. Eu colocar uma luminária, colocar uma tomada, um interruptor, ficaria difícil, somente para botar um parafuso ali nesse cara para interligar esses conectores, né? E a segunda recomendação geral, então a primeira, evita projeto com uma carga muito alta, né, em cada circuito. E a segunda recomendação que a NBR traz é conectar cada circuito terminal a um dispositivo de proteção, que a gente conhece aí, podem ser utilizados os termomagnéticos ou os residuais diferenciais, que é o que a gente conhece como DR, que é a proteção mais recomendada aí para circuitos de instalações residenciais. Vocês já estão acostumados a ver isso aí, acho que em instalações residenciais, né? Então, basicamente, a gente divide os circuitos e a gente vê isso nitidamente nos quadros de distribuição, né? Nos circuitos terminais distribuídos, em que nós temos os disjuntores termomagnéticos, ou DRs aqui, dividindo cada circuito. E cada barramento desse aqui fornece a minha fase, o meu barramento de neutro, como também o meu barramento de proteção à terra. Partes desses circuitos nós vamos ver na aula que vem, quando a gente falar de representação dos diagramas dos circuitos na planta, né? A gente vai ver certinho com fase, terra, neutro, retorno. A gente vai ver a aula que vem. Hoje compete só dar uma ferramenta para que vocês saibam dividir de forma correta e coerente, de acordo com a norma, os circuitos de uma instalação elétrica, ok? Então, a distribuição dos circuitos terminais a gente vê ela toda num ponto, né, unificada no quadro de distribuição residencial, que a gente tem aqui o seccionamento do disjuntor geral, que derruba todos, e aqui por circuito, por seção, para a gente ter chamado assim também. Então, o objetivo específico a respeito de divisão de circuitos, a NBR fala que é limitar as consequências de uma falta, seccionar apenas o circuito defeituoso. Ou seja, se eu tenho um curto-circuito num circuito de iluminação, somente aquele circuito ele vai derrubar. Imagina eu ter um curto-circuito numa lâmpada e do nada eu fico sem tomada de uso específico, sem tomada de uso geral, fico sem alimentar uma bomba, no caso de um condomínio que precisa de uma bomba. Então, dividir o circuito tem essa finalidade também. Também ajuda a facilitar verificações, ensaios de manutenção. Sempre quando desarma um disjuntor só, se eu estou bem seletivo, se eu dividir direitinho na minha residência, eu já sei qual circuito está defeituoso. Eu não preciso revisar toda a instalação e saber onde é que está o curto-circuito. Eu sei, pode acontecer sem outro circuito, mas uma boa forma de identificar erros é quando eu vou diretamente naquele circuito que teve a falta, se está tudo bem divididinho certinho, né? E evitar também que essas faltas, esses curtos-circuitos possam resultar na falha de um outro circuito, né? Que se eu tiver um curto-circuito num só, que ele resulte somente na falha daquele circuito ali. São uma das vantagens de se dividir os circuitos, e por isso que a NBR recomenda a divisão. Então, os parâmetros técnicos na NBR 5410, certo? Eles são um pouquinho chatinhos, mas a gente pega a manha com o tempo. A princípio são 5. O primeiro deles diz o seguinte, que circuitos individualizados pela função do equipamento de utilização que alimenta, em particular, devem ser previstos circuitos distintos para iluminação, tomada e corrente. Ou seja, em regra geral, eu preciso de circuito para iluminação, circuito para tomada de uso geral e circuito para tomada de uso específico. Eu preciso dividir esses caras de alguma forma. Eu não posso misturar tomadas de uso específico com circuito de tomada de uso geral
e nem tomada de uso geral com pontos de iluminação. Eu preciso de circuitos diferentes para essas três ocasiões. Então, um parâmetro a gente já sabe. Segundo, precisamos de circuitos independentes para a tomada de uso geral da cozinha, copas e área de serviço. Ou seja, além de dividir circuitos para a tomada de uso geral específico de iluminação, das tomadas de uso geral, eu não posso misturar das cozinha com a da sala com a da área de serviço com a da garagem. Nos casos de cozinha, área de serviço e lavanderia, copa, eu preciso colocar essas tomadas de uso geral em circuitos diferentes. Ou seja, tomadas de uso geral cozinha é um circuito. Tomadas de uso geral lavanderia é outro circuito. Tomada de uso geral sala, quarto e banheiro. Pode, não tem problema nenhum, tá? Tomada de uso geral garagem, varanda. Posso colocar num circuito só. O que eu não posso é cozinha, lavanderia, copa e área de serviço, ok? São onde são consideradas áreas de maior risco, que pode molhar, enfim, a consequência de um curto-circuito é muito maior. E eu utilizo uma proteção diferente para esses casos também, ok? Então, o terceiro ponto, o aspecto, né? Equipamentos que absorvem corrente igual ou superior a 10 amperes devem possuir tomadas de específico. Exemplo, chuveiro elétrico. Eu preciso de um circuito só para o chuveiro, uma proteção somente para o chuveiro. Condicionadores de ar, geralmente, ok? E todo e qualquer equipamento que possui uma corrente acima de 10 amperes. Professor, como é que eu faço isso? Fácil. Tensão nominal que tem, 220 no nosso caso mais comum. Potência. Tensão e potência tu acha corrente. O cálculo fácil, você já sabe se precisa de tomador de uso específico ou não. Outra coisa, a potência dos circuitos, com exceção de circuitos exclusivos para tomada de uso especial, deve estar limitada a 1200 VA para 127 volts e 2200 VA para 220 volts. Ou seja, no nosso caso só 220, né? Tomadas de uso geral da sala, do quarto, de 3/4, eu quero botar tudo num circuito só. Pode? Pode. Desde que não ultrapasse 2200 VA. No nosso caso, que é 220 volts. Ou seja, eu posso colocar vários cômodos, a tomada de uso geral de vários cômodos, a iluminação de vários cômodos junto? Posso. Mas não pode exceder 2200 VA. Então esse é o meu limite. Se exceder, eu preciso de um circuito secundário. De forma que eu consiga balancear esses dois circuitos, né? Não carregar muito um e deixar nem o outro muito vazio. Então vamos deixar dessa forma. Voltando só à questão ali, ó, da onde deve ser previsto um circuito exclusivo para cada tomada de uso específico, vamos supor que esse é o parâmetro mais comum, é o mínimo, tá? Se eu chegar, por exemplo, um equipamento em que ele tem corrente de 9,5 amperes, certo? Eu, Joe, como projetista, eu, Jonatas, né, como projetista, eu colocaria um circuito específico para esse cara. Ele não chega a 10 amperes, mas ele está muito próximo de 10 amperes. Então, a probabilidade de dar uma falta no cara, desse cara, de dar um curto-circuito, e esse curto-circuito trazer consequências relevantes, é muito alta. Então, para garantir, eu coloco um circuito a mais para essa tomada. A não ser que seja 8 amperes, 7 amperes. Aí não, aí eu coloco ele junto com outro circuito tomado de uso geral, ou específico, de uso geral, né? De forma que atenda as especificações. Certo? Então, esses são os parâmetros. O que nós vamos fazer agora no segundo vídeo aula é aplicar esses parâmetros a um projetinho que vocês já conhecem. Ok? Então, o que eu vou fazer no próximo vídeo? Nós vamos pegar esse projeto, enquanto você tem o intervalo dos 2 vídeos aí, pega esse primeiro projeto que a gente fez em sala, vocês podem pegar ele. Esses aqui são os valores aleatórios que eu coloquei, eu vou utilizar esse meu circuito e depois a gente vai fazer com esses valores que vocês têm aí no caderno, beleza? Até daqui a pouco, rapaziada.